nossa transmissão aqui e assim para a gente realmente poder disponibilizar esse material online para todo mundo rever, ver quantas vezes quiser, tá bom? Então, mais só 3 minutinhos a gente começa, bateu 7h10, eu faço a abertura para a gente começar. Então, mais um minutinho e a gente começa oficialmente o nosso evento, para a gente bater esse papo sobre esse assunto tão importante. Pessoal, então vamos lá. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro, aqui do Marketing do Colégio Universitário. E hoje a gente vai ter um evento muito importante, o Unifamília Virtual, o Unifamília Online, com o tema Como lidar com o contexto atual de forma assertiva. E essa demanda, e para esse evento a gente vai ter a presença da nossa diretora educacional, Raquel, a coordenadora Alessandra, outras coordenadoras também estão conosco, vejo a Rosinha do ensino médio, vejo a Fátima do Fundamental Anos Iniciais, e além delas, é claro, as nossas convidadas, a psicóloga Cláudia Canteiro e a Luciane Inácio, são duas psicólogas que se disponibilizaram a participar, por entenderem a importância desse momento que a gente vive hoje. E a ideia do evento, como eu já passei um pouquinho antes, mas vale repetir, é um evento realmente de troca de ideias. A gente levantou as principais questões que foram passadas por vocês, pais, para nós, durante as reuniões. E, além disso, o chat está aberto. Se tiver disponibilidade de querer falar, de querer apresentar a sua pergunta diretamente para as psicólogas também, só me avisa no chat que eu organizo para você falar também. E é justamente isso. A gente preparou perguntas e, além disso, as psicólogas, a Cláudia e a Luciane, que são as nossas convidadas, estão à disposição para responderem outras perguntas. E para fazer essa abertura, para explicar um pouco mais todo o trabalho do colégio, que a gente já vem fazendo nessa questão do socioemocional, dessa questão emocional que é tão importante nos dias normais e ainda mais no meio da pandemia, né? Como lidar com isso de uma forma mais assertiva.
eu chamo a coordenadora Alessandra para ela explicar justamente isso, de onde surgiu a ideia desse evento. Alessandra, a palavra está com você. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos, a Raquel, diretora, aos professores, pais, Cláudia, Luciane, meu muito obrigada. É com muita alegria que nós estamos diante de todos vocês hoje, até porque paramos para ouvi-los através da reunião de pais, através dos nossos titulares, quando ligaram para vocês, para ouvir um pouquinho de vocês, o que estão passando. Então, todo momento, desde que começamos com esta pandemia, estamos ouvindo cada um de vocês e tomando as devidas precauções, as medidas, pensando sempre nos filhos de vocês. Os titulares em contato diretamente com as famílias, com os grupos de WhatsApp, através de algumas reuniões. Logo no início, foi feita uma reunião com a psicóloga Simone Oliani. Acredito eu, por ser no início da pandemia, o nosso foco era outro. E hoje, diante de toda a situação, e a abordagem de alguns pais também, pela necessidade, 15 dias, né, o que a gente pensava, e hoje mais de 100 dias, 190 e poucos dias, né? E aí nós paramos para analisar o seguinte: o que a gente precisaria neste momento, né? E que auxílio? Isso foi através da Luciane, como mãe, eu também como mãe, a Cláudia, a Raquel, que também não que se estendesse isso para os demais segmentos, mas como foi através da reunião de pais, que foi realizada em setembro, e foi uma necessidade, um apontamento de vocês pais, nós começamos pelo Fundamental Anos Finais. Através também das lives realizadas pela diretora Raquel, inclusive em a última live realizada, que foi segunda-feira, a integração, é bom vocês estarem também ouvindo, nós tínhamos o cunho pedagógico em relação à rematrícula, os projetos que teremos para 2021, não em valores, obviamente que nós não estaríamos abrindo nesse sentido, até porque a nossa rematrícula, ou ainda esta semana, ou prevista para a semana que vem, através de alguns ajustes, mas a integração, como a gente também teve umas perguntas de integração, o que nós iríamos estar fazendo do 5º para o 6º, do P5 para o 1º ano, do 9º para a 1ª série do ensino médio. A nossa diretora fará uma nova live para esta integração destinada a esses pais, né, específico desses anos e dessas turmas. Então, aguardem. Outra coisa, quando nós também pensamos nos filhos de vocês, eu estou tendo um feedback e estou bastante satisfeita nesse sentido, e vão se posicionando, ou para mim, ou para os titulares, colocando que esse intervalo que foi criado agora para os filhos de vocês estarem conversando entre eles, hoje eu tive uma resposta de uma mãe de 8º, uma de 6º, eu só tenho que agradecer, porque é o que a gente sentia diante da conversa dos titulares para com vocês, pais, o que nós precisávamos fazer. E foi uma das sugestões de vocês também. Eles terem o momento deles conversarem, sala a sala. Então, o meu muito obrigada. E agora eu também passo a palavra para a nossa diretora Raquel, neste momento, diante de tudo que a gente citou, dos nossos cuidados para com os filhos de vocês. Agora é com você, Raquel. Muito obrigada. Boa noite a todos. É sempre gostoso, né? Olhar os rostinhos aí de vocês, porque a gente aqui na escola tem trabalhado bastante, mas o contato, né? Então, vê-las e vê-los é sempre bom. O que eu queria dizer nessa noite é o seguinte: nosso trabalho na disciplina do empreendedorismo, ele é muito voltado
com atividades para o socioemocional. Em nenhum momento nós não olhamos e não nos preocupamos com esse afastamento das crianças, não só dos professores, da escola, mas também dos familiares, porque algumas crianças, por conta dos avós, precisaram também não ter o convívio como tinham com os avós. A gente ouviu bastante sobre isso, só falam com os avós através de vídeo, enfim, Skype, alguma coisa assim. A separação também bem abrupta dos amigos, né? E a gente vem aí ao longo desse período buscando possibilidades desse encontro. Não é fácil porque precisa de muita criatividade para que a gente possa, de uma forma ou de outra, não deixar que esses vínculos sejam quebrados, seja com os professores, seja com a escola, seja com os avós. Nós temos pais também que são médicos e a gente sabe que também têm deixado os filhos com os pais, porque estão trabalhando diretamente aí, linha de frente do Covid, como temos vários profissionais da saúde trabalhando nessa linha. Então, deixando seus filhos com os avós, enfim, são muitas variáveis que nós estamos enfrentando e como lidar com tudo isso. E hoje me mandaram um vídeo, eu acho até que por conta do evento do Unifamília, sobre uma pesquisa realizada. Essa pesquisa ela já dura 75 anos. É a pesquisa mais longa da história da psicologia. Justamente o que e as pessoas que têm um bom relacionamento em casa, primeiro na infância, depois na escola, depois com namorados, enfim, na sua vida profissional, como envelheceram. E as pessoas que tiveram mais dificuldades, como envelheceram? Quem desenvolveu mais doenças? Quem alcançou os seus sonhos? É muito interessante esse vídeo, ele é um pouquinho longo, mas mostra de uma forma muito clara, e eu acho que a pandemia tem nos ajudado, tem um mosquitinho aqui, tem nos ajudado muito nisso, e eu falo isso toda hora, como nós temos sentido falta, ainda mais nós aqui latinos, né? Do abraço. Você vê a pessoa, quase que... Aí separa, mas que vontade de abraçar. Enfim, chega em casa, vai correndo para o fundo primeiro, quem mora em casa, para a lavanderia, para tirar tudo, toma banho lá no fundo. Então, as coisas mudaram de uma forma tão radical, que você chegava em casa, a primeira coisa era que a alegria. Cheguei em casa, abre a porta, já abraça todo mundo, já, tô aqui, não importa, né? E agora não, a gente tem que primeiro até tomar banho. Então, muitas coisas mudaram. E algumas pessoas, mais ou menos eu digo, igual tomar uma injeção. Eu vou lá, tomo uma injeção, para mim nem doeu. Uma outra pessoa vai lá, toma injeção, tem até febre. Porque cada ser humano é único. Nós não somos iguais a ninguém, nós somos únicos. E por sermos únicos,
precisamos uns dos outros. Então, é esse olhar que eu tenho certeza que a Cláudia e a Luciane vão trazer para nós. É uma noite muito especial. Eu acho que todos nós, todos, precisávamos desse momento, não só os pais, como os professores, como nós aqui da equipe técnico-pedagógica. Enfim, começamos pelo segmento dos anos finais, mas com certeza a Rosinha, a Andrisa e a Fátima estão aí, justamente para que a gente possa depois apresentar todo, tipo essa roda de conversas, vamos falar assim como a gente faz com as crianças, de mostrar que ninguém é perfeito, todos nós temos as nossas fraquezas, as nossas fortalezas, mas somos pessoas. E aí eu agradeço imensamente a Cláudia, a Luciane, ao Pedro de estar aqui mais uma vez fazendo essa mediação conosco, a professora Alessandra, que com as reuniões nós fomos percebendo vários detalhes e tivemos aí esse olhar juntas e estamos aqui, abertos e, como o Pedro falou, dispostos. Às vezes até nós é que somos ajudados por vocês, mas é essa parceria, escola e família, que mais uma vez nós queremos, né, estar juntos. Era isso que eu queria dizer. Espero que seja um tempo muito bom para todos nós. Muito obrigada. Obrigado, Raquel. E é interessante assim que ela compartilhou esse vídeo comigo e eu queria fazer um pequeno comentário. Ela falou que bons relacionamentos que fazem a felicidade. Mas no vídeo, a pessoa que lidera a pesquisa hoje, a quinta geração que lidera essa pesquisa, ele fala: bons relacionamentos não são só os que dão certo o tempo inteiro. Bons relacionamentos têm brigas, têm crises. Então, essa é uma mensagem legal. A vida não é cor-de-rosa, gente. Vocês sabem muito bem disso. Então, antes da gente começar, antes do primeiro tema, eu quero convidar a Cláudia para se apresentar rapidamente e depois a Luciane também, para vocês entenderem quem estará falando com vocês em breve. Cláudia, por favor, boa noite. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite da equipe do Colégio Universitário. Fiquei muito feliz em falar de um tema tão relevante, tão pertinente. A Raquel, ela apresentou muito bem, porque é exatamente isso, é o que o vídeo ele traz, né? Nós somos seres sociáveis, então nós somos seres que fomos criados para ficar em grupo. E nessa situação de pandemia, é uma situação que foi tão rápida, né? Que todo mundo teve que aprender a se comportar em situações tão adversas. E realmente está sendo um desafio para todo mundo. Então, eu fico muito feliz com o convite e espero que a gente possa conversar bastante, assim, essa nossa roda de conversa. Bom, eu sou psicóloga clínica há quase 10 anos, sou mestre em análise do comportamento. Nós temos recebido bastante lá na clínica esse cenário atual de pessoas que estão com dificuldades de lidar com a pandemia, os efeitos da pandemia. Travou? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tudo certo, Cláudia, pode seguir. Tudo certo? Acho que o meu vídeo que está travando. E nós temos recebido cada vez mais esse público lá na clínica. Eu trabalho no Núcleo Evoluir, que é uma clínica que fica situada lá na Gleba Palhano, e nós temos percebido o quanto que as pessoas têm buscado mesmo a melhoria da qualidade de vida dentro desse contexto que a gente está vivendo. Legal, Cláudia. E isso é importante, né? Buscar ajuda, né? A gente, muitas vezes a gente se acha autossuficiente e uma ajuda psicológica pode realmente colaborar muito, né? Obrigado, Cláudia. Luciane, então, peço para você se apresentar e como a Cláudia já falou um pouco desse contexto geral, eu queria ouvir você também falando um pouco desse contexto geral, depois a Cláudia volta também falando um pouco do que mudou.
Por favor, boa noite, Luciane, obrigado por topar estar conosco e fala um pouco desse contexto, o que está acontecendo, o que mudou, o que está acontecendo de fato. Boa noite, Luciane. Boa noite, Pedro. Boa noite aos pais, aos professores que estão acompanhando. Quero agradecer também a Alessandra, a Raquel, que prontamente entrou em contato com a gente afinou, né, as intenções para bater esse papo, que é tão importante. Sou mãe também de 2 crianças aí no universitário, uma no 7º e uma no 9º ano, e participei das reuniões que a gente teve, né, recentemente, e vi que mais pais também estão preocupados com a saúde emocional dessas crianças. Então, também quero me apresentar como psicóloga, faço parte também da equipe do Núcleo, e a gente está aqui para bater esse papo e conversar sobre algumas práticas simples que a gente pode ter em casa junto com as crianças e tornar, ainda que momentaneamente, esse processo um pouco mais leve, um pouco mais calmo. Né? Sou psicóloga clínica, atendo adultos, mas tenho 2 adolescentes se formando em casa e a gente troca bastante experiência aí. Legal, Luciane. Então, assim, para a gente começar, é justamente falar desse contexto, né? O que mudou, né? É complicado falar do que mudou porque todos nós sabemos que a nossa vida mudou e cada um mudou de uma forma. Cláudia, Luciane, fiquem à vontade, quem quiser pegar a palavra agora nesse momento. O que vocês enxergam que mudou? E vamos trazer para a realidade aqui do universitário. A gente está falando de alunos do 6º ao 9º ano, são alunos entrando, alguns saindo da infância, entrando na adolescência. O que mudou para eles? Esse relacionamento, essa parte social, de estar com os amigos, como a Raquel falou lá no começo. Se eu que sou hoje um adulto sinto falta disso, quanto que uma criança sente falta disso? Uma coisa que fazia parte da rotina dela, realmente todos os dias, brincar no intervalo ou trocar uma ideia com um amigo na escola. Quem que pode falar, quem que ousa falar um pouco sobre esse tema? O que mudou para um adolescente, para uma criança nesse momento? Vou começar, Cláudia. Bom, o que basicamente, que eu acho que foi o principal que mudou nesse momento, a gente está vivendo um período constante de medo, de incertezas, né? E isso tem gerado, esse medo tem se apresentado de formas diversas, né? Então, as crianças, essa parte do socializar, nós também, a gente dividia a nossa atenção com o trabalho, com os estudos, o trânsito, sempre tinha alguma coisa que a gente estava ocupado e dividindo a nossa atenção, não é verdade? E as crianças da mesma forma. O que acontece hoje em dia? Uma atenção focada nos eletrônicos, uma atenção focada nas aulas, no computador. Então, essas crianças estão com uma energia muito grande, não pode gastar, porque nos prédios também não podem descer, os condomínios também está tudo isolado. Então, esse isolamento, ele bate na gente de uma forma muito cruel, né? E esse medo, essa incerteza constantes, né? Eles vão se apresentando de formas diversas. E a gente nós, adultos, que vivemos um pouquinho mais de experiências que os nossos filhos, a gente até tem alguma estrutura, né, emocional para lidar com isso. E as crianças? As crianças estão em formação, né? Eles estão... tem alguns que nem gostam de ser chamados como crianças, né? Mas eles estão em formação. E aí a gente tem que usar essa maturidade a favor dessas relações e aprender a olhar através. Então, uma coisa assim que vem... que aparece muito para mim, né? Aparece muito na clínica, vem aparecendo crises ansiosas, pânico, pessoas desenvolvendo, né, alguns comportamentos assim não saudáveis, né? A falta de aprender a lidar com esses aversivos, a falta de habilidade para lidar com esses conflitos, né? E a gente precisa participar, as nossas crianças, de tudo isso que vem acontecendo, né? Nós, pais, precisamos participar, essas crianças, por exemplo, das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, das emoções que a gente tem, os sentimentos que a gente tem no nosso dia a dia. Eles vão aprendendo por modelo, né, de enfrentamento.
A gente pode participar, por exemplo, da realidade financeira que a gente está vivendo, né? Então, isso não é uma fraqueza para os pais, né? É uma realidade que a gente está vivendo e as crianças não precisam ser poupadas. Elas também estão vivendo as pressões com a escola, com os compromissos delas, com os prazos delas, elas também têm os medos delas. São temas diferentes, são motivos diferentes, mas emocionalmente falando, eles se equivalem, né? O sofrimento é parecido. Então, quando a gente participa, as crianças, da nossa vivência, da nossa vida, da forma como a gente está enfrentando tudo isso, a gente não só está dando modelo, como mostrando para eles, apesar de tudo isso, a gente tem que dar conta, a gente tem que cumprir com os nossos prazos, né? A gente tem que acordar no horário, a gente tem que assistir às aulas online, online não, ao vivo, né? Para poder participar, tirar as dúvidas. A gente tem que aprender a controlar, a se planejar. E isso tudo a família pode ir fazendo através de uma rotina, estipulando, conversando, estando presente, né? Então, a empatia nessa hora é o que mais conta. A empatia é o mais importante. Olhar nos olhos dos nossos filhos e falar, olha, tá difícil mesmo. Eu também estou enfrentando, estou achando complicada essa situação, mas a gente vai superar tudo isso, a gente vai ultrapassar tudo isso, né? E como eu estava falando da nossa maturidade, a gente aprender a olhar através de um choro, né? Às vezes aparentemente sem motivo, de uma explosão, isso acontece aqui em casa, vira e mexe acontece aqui em casa, a hora é um, a hora é outro, então vem e chora, mistura tantas coisas, uma hora é isso, outra hora é aquilo, daí não sei quem, daí fala e mistura, e quando eu vejo, o choro é por outro motivo, é porque está aqui enfiado dentro de casa, nesse calor, né? Então, olhar através esse choro, essa coisa que explode, essa pressão que vem, né? Uma panela de pressão que explode. E aí, quando a gente olha através, a gente consegue acolher, validar, né? Nessas reuniões que a gente participou, que um pai levantou, né? Alguns pais levantaram esse tema, eu me senti tocada também, né? Porque isso acontece aqui em casa toda hora. A gente sente essa angústia, esse medo, né? Nós, pais, a gente tem enfrentado essa situação sem ter um como impedi-la, né? A gente não tem como parar isso, a gente não tem como controlar isso. Então a gente também sente esses medos, né? E aí formar uma rede de apoio, conversar com uma amiga, sei lá, na igreja, a família, buscar, às vezes, bater um papo com alguém da escola. Isso que a gente está fazendo aqui agora, isso é muito saudável, né? A escola abre esse caminho e a gente tem que aprender a usufruir de tudo isso, porque é um caminho muito bom, é um caminho que a gente troca experiências, né? Hoje eu estou aqui para isso, para trocar experiências, né? Então, como mãe de crianças na mesma idade que os pais estão aqui hoje, então a gente enfrenta muitas coisas que é parecido, né? Então, a gente trocar essas experiências é muito válido. E aí, participar as crianças da rotina da casa. Assim, eles não ficam tanto tempo ociosos, através, né, usando eletrônicos. Eles vão participando de tudo que está acontecendo, ninguém fica sobrecarregado. Eles vão tendo noção também da realidade, eles vão tendo noção, não vão sendo poupados. Uma criança, um adolescente poupado, né, de entrar em contato com toda essa realidade, ele fica atrofiado emocionalmente. Ele não desenvolve habilidades para lidar com conflitos dos mais simples aos mais difíceis. E uma hora essa criança vai sair debaixo das nossas asas, né? E ele vai aprendendo a administrar a vidinha dele desde já, né? Então, essas mudanças, elas alteraram todos nós. Não tem alguém que está imune a passar por isso, né? Então, e é isso que você bem disse, Pedro. As relações, elas têm altos e baixos, né? Então, a gente não vive num mundo cor-de-rosa, que aqui a gente vai falar 10 passos de como lidar com seu filho em casa e tudo vai ficar resolvido. Não. É olho no olho,
é abraçar, é dizer eu te amo, é demonstrar afeto, é empatia, é mostrar que a gente também fica desequilibrado, a gente também explode, né? A gente também aprende a explodir, esvaziar para depois continuar, porque afinal de contas a gente tem que dar conta, né, de tudo que a gente tem na nossa vida. Então são coisas assim que a gente vai participando das crianças e eles vão amadurecendo, né? Porque a gente não sabe o que ainda nós vamos enfrentar. Esse ano foi um ano difícil, mas a gente não sabe o que ainda está por vir, né? E uma coisa assim que é muito importante a gente ter em mente, uma hora tudo isso vai terminar. E aí como que vai ficar a nossa relação com as nossas crianças? Como que essas crianças vão passar por tudo isso e dar continuidade na vida delas, né? Então agora, apesar de ser um período difícil, que tem trazido vai deixar muitas marcas, tem trazido muitas dificuldades à tona, é uma importante oportunidade que a gente tem que aproveitar, não é verdade? Luciane, então, aproveitando a sua fala, acho que uma contextualização aí perfeita e bacana que você tem experiência, né, real, né, como que é lidar com os filhos em casa, toda essa situação. E, Cláudia, passando para você, para a gente completar um pouco essa questão de rotina, novo contexto, o que a gente pode falar das mudanças na rotina familiar? O trabalhar em casa, com as crianças em casa, às vezes na mesma mesa está o pai, a mãe trabalhando, as crianças estudando. E por outro lado, se nesse contexto a gente consegue retirar algumas coisas positivas também, tá mais perto da família, não sei, estou perguntando. Então, dentro desse contexto, crianças estudando em casa, pais muitas vezes trabalhando em casa, a gente consegue tirar também alguma coisa positiva? O que você pode falar assim para a gente desse assunto? Bom, eu faço parte do grupo dos pais dos pequenininhos. A minha filha tem 2 e eu também precisei fazer um malabarismo, eu e meu marido aqui em casa, para lidarmos com o nosso trabalho, home office, e também nos cuidados com a minha filha, que também não foi para casa dos avós. Então, como a Raquel falou dos filhos que não ficaram, mas estão próximos dos avós, aqui em casa foi a mesma coisa. Bom, eu valido o quão difícil é gerenciar trabalho com casa. Por quê? Primeiro, é o que eu comecei. A pandemia, ela foi uma situação muito imprevisível. Então, assim, saiu do controle. Nós imaginávamos que seriam algumas semanas. Nós estamos entrando no 7º mês de pandemia. E aí, todo mundo que trabalha, em fevereiro estava todo mundo com a agenda organizada, os filhos começaram a estudar, os pais também trabalhando, voltaram de férias, tudo bonitinho, redondinho, veio a pandemia. De um dia para o outro, eu costumo falar até para os meus clientes, gente, lá no prédio que eu trabalho, lá no Torre Pietra, também foi interditado. Então, de um dia para o outro, eu também tive que montar um home office em casa. Então, para todo mundo, foi uma situação do dia para a noite, praticamente. Então, isso, obviamente, que vai vir acompanhado de sentimentos como ansiedade, estresse, dividir a mesa. Então, às vezes, uma família que tem um notebook, mas tem mais filhos, precisa dividir o notebook para assistir a aula, mas o pai tem que trabalhar. E a gente não pode esquecer que, assim, as crianças, elas precisaram continuar na rotina delas, na rotina de escola, e nós também precisamos nos adaptar. Então, nós tivemos um trabalho duplo ou até triplo. Então, algumas mães, pais que, por exemplo, não tinham o hábito de fazer o almoço, precisaram se organizar para fazer almoço todo dia, precisaram cuidar do lanche das crianças todo dia em casa, criançada querendo se alimentar praticamente o dia inteiro. Então, a demanda foi muito maior, né? Então, eu costumo classificar a pandemia em 2 grupos, as pessoas que têm filhos e as pessoas que não têm filhos. Quem tem filhos, a reorganização, sem dúvida, foi muito maior, né? E aí, fazendo um gancho com o que a Luciane falou, da questão de que as crianças, elas têm que observar o que está acontecendo, os adolescentes, eles têm que acompanhar o que está acontecendo, eles também são um grupo que estão vivenciando a pandemia. Então, nós, enquanto pais, nós não podemos estar invisíveis a isso, no sentido de, assim, deixa eu cuidar do meu, eu vou fazendo aqui do meu filho. Ele está acompanhando. E quando os filhos de vocês, que são mais velhos, né, de 11 a 14,
E quando eles tiverem 20, 25, que histórias eles vão contar da pandemia? Que história que eles vão contar de 2020? Né? O ano que eles ficaram em casa. E isso que você falou, Pedro, é muito legal, da questão de quais são os efeitos disso, de todo mundo trabalhar em casa. A gente tem que tomar um cuidado para não trazer somente os efeitos ruins, de cansaço, dessa organização. A gente também tem que lançar o nosso olhar para as coisas positivas. Então, nós temos visto pais que estão passando mais tempo com as crianças e que estão descobrindo hobbies que as crianças têm, o que a criança gosta de comer, quais são as séries favoritas. Então, como antes o tempo era menor que passava-se com essa criança, e agora os pais eles estão tendo essa oportunidade de passarem mais tempo com os filhos, esses também são os efeitos positivos dessa situação que a gente está passando. Como é uma situação incontrolável, eu não estou querendo trazer um conto de fadas de falar, gente, está tudo lindo, maravilhoso dentro de casa, não é isso. Mas já que é uma situação que a gente não controla, o que eu posso fazer de bom dentro da minha casa com o meu filho? Então, é legal essa pesquisa que vocês trouxeram, que as relações significativas na nossa vida também envolvem as brigas, envolvem as discussões, e ao passo que a gente passa mais tempo com os nossos filhos, aumentam também a probabilidade de discussões, de brigas, de pontos de vista diferentes, né? Ainda mais na adolescência, que é uma fase que a criança, ela já não acredita mais, o que pai e a mãe falam, bobagem. Né? Então, de bater mais de frente, de querer ser mais argumentativo. Então, a criança, ela aumenta mais esse repertório de ser mais criterioso, de querer dar opinião, de querer ser mais ouvido dentro de casa. Então, como que os pais, eles podem gerenciar isso? Porque é o que eu sempre falo, gente, a educação, muito do que esse repertório argumentativo do meu filho, ele se colocar, ele se posicionar, ele vem em situações que geralmente eles contradizem a gente. Então, não é situação legal, não. É na situação que você fala assim, eu não acredito que meu filho está falando isso. É desafiador. Né? Então, só chamando atenção para isso mesmo, para mostrar para os pais que, mesmo diante de toda essa condição de ter que trabalhar em casa, e outra coisa também que eu acho que é importante dizer, a gente não está falando assim de um trabalho para todo mundo, tá? Quem aqui é autônomo, quem trabalha, quem é funcionário de carteira assinada, para todo mundo. A gente está trazendo uma situação que assim não é simplesmente eu peguei o meu trabalho e coloquei dentro de casa. Eu estou falando de uma situação de pandemia que há demissão, a redução de folha de pagamento, há problemas no trabalho. Então, nós também temos os nossos problemas dentro do nosso trabalho que as crianças não fazem ideia do que a gente está passando. Aí você está ali em casa, muito nervoso com uma situação que aconteceu no trabalho, e a criança vem e fala, mãe, você me ajuda a resolver esse problema de matemática? Então, assim, eu estou validando, gente, porque realmente, para todos nós, eu tenho observado muito isso também no meu trabalho, na minha prática clínica, que nós temos que fazer um eterno equilibrar pratos nessa situação de pandemia. Não, legal. E, Cláudia, sorte que eu não tenho filho ainda, porque se me pedisse ajuda no problema de matemática, não ia ser a minha, não é a minha área, a matemática ajudar. Luciane, aí seguindo, a gente falou de mudanças na rotina e a Cláudia tocou num ponto que eu acho muito importante e gostaria que você completasse. Esses alunos que estão nessa fase, de sexto ao nono ano, eles já passam por uma outra transição, saindo da infância e indo para a adolescência. Como equilibrar duas transições, vamos dizer assim, tão complicadas e tão assim completas, né, realmente, né? Infância para adolescência e o dia a dia com os amigos, o dia a dia indo na casa da avó, podendo sair do dia a dia praticamente todo em casa. Como a gente consegue buscar esse equilíbrio aí, que eu sei que é muito difícil? Olha, Pedro, eu vou falar assim um pouco da experiência que eu tenho vivido em casa, né? Claro que não é uma receita de bolo que cabe para todo mundo, mas assim a gente vai trocando experiências. Aqui em casa, eles têm assim, mantiveram alguma rede de amigos assim pelas redes sociais, né? Então eles se comunicam, as crianças as crianças não,
né, os grandes. Eles vão se conversando, vão combinando as coisas, vão combinando para quando poderem voltar e não sei o quê, e estão sempre ali. A maior dificuldade que eu percebo é assim, com as responsabilidades deles, né? Então hoje eu até bati um papo com eles mais cedo, ontem também. Eu acho que principalmente assim, as responsabilidades deles em relação à escola, eles se cobram muito, então, e com a atenção voltada para uma única atividade fora a escola, normalmente os eletrônicos, né? Antes a gente dividia isso, né? Então, hora descia brincar, hora descia sair com os amigos, depois falava um pouquinho, depois jogava, depois voltava. Então, agora não, é atenção voltada para uma única atividade, que fora a escola, os eletrônicos. E aí acaba acontecendo várias coisas, né? Porque eles continuam se comunicando, eles continuam discutindo, um não concordando com a opinião do outro. Mas, assim, acho que uma coisa que tem funcionado bem aqui em casa é parar para ouvir, sabe? Conversar. E aí, qual que é a sua opinião sobre tudo isso que está passando na televisão? O que você acha daquilo que aconteceu em tal lugar? Como que foi? O que vocês discutiram hoje na escola? Eu percebo também os professores e reconheço, né, todo esse sacrifício deles, eles estão tornando essas aulas muito atrativas. E eu percebo eles falando sobre assuntos trazidos em sala de aula. Isso está sendo bem bacana. Ao passo que eles se preocupam muito, será que eu estou absorvendo? Como será que vai ser o ano que vem? Será que eu vou conseguir fazer essa prova? Eles estão falando sobre o conteúdo dado em sala de aula ou algum trabalho proposto. Até a Rebeca propôs um trabalho para o 9º ano que eu achei bem legal. Então, e no 7º, da mesma forma, né? Que eu estou aqui nesses dois mundos, né? Mas, assim, ouvir essas crianças, eu acho que faz muita diferença, né? E a gente também vai ouvindo o conflito deles, o que eles estão pensando, como que eles estão formando a opinião deles a respeito de algumas coisas. Então, ouvir tem ajudado bastante. Ouvir é sempre uma ótima opção, né? Às vezes só precisa ser ouvido, né? E aí, gente, dentro disso, a gente está falando com pais hoje, né? Qual seria o papel dos pais, de quem cuida das crianças, dos adolescentes no dia a dia da casa? Qual que é esse papel? É se colocar à disposição para ouvir? A Luciane falou uma coisa importante lá atrás, compartilhar os problemas também. Cláudia, fala um pouco desse papel do pai, de quem cuida, né? Pode ser um avô, uma avó, um tio, um funcionário, quem está mais com a criança, com o adolescente. Qual é o papel dos pais e também dessas outras pessoas que participam da dinâmica do dia a dia da casa? Valorizando isso que a Luciane falou, é muito pertinente, né? De nós escutarmos mais as crianças, porque é o que eu falei, o exercício da empatia, da gente se colocar no lugar dos nossos filhos, é um treino, tá? Então, não é da hora para outra. Então, se você está tão atarefado, com tantas coisas do seu trabalho, da sua rotina, e sentar para conversar com a criança, a gente sabe que isso envolve todo um treinamento, né? E a importância, assim, dos pais nesse sentido primeiro, manutenção da rotina, que foi o que a Luciane falou. Então, isso é muito importante, é o papel dos pais. Então, qual que é o papel da escola? É garantir o horário das aulas, a qualidade das aulas, as atividades que devem ser realizadas. Agora, quem vai gerenciar isso dentro de casa são os pais. E os pais, eles são modelo para os filhos o tempo todo. Então, não adianta eu exigir do meu filho que ele acorde cedo, que ele vá assistir a aula, sendo que eu acordo um pouco mais tarde para entrar no meu trabalho. Não adianta eu falar para o meu filho que ele tem que se alimentar certo se eu tenho um horário todo bagunçado dentro de casa, tá? Então, o filho, ele tá observando o pai o tempo todo, tá? Então, assim, se eu vejo que meu pai, ele trabalha com cronograma, ele trabalha com planner, ele é muito organizado, à medida que a criança, ela vai observando isso, por modelagem, ela vai, por imitação, aliás, ela vai fazer a mesma coisa, tá? Então, os pais, eles têm que estar muito atentos a isso, de como que eles estão apresentando a rotina deles para as crianças,
Tá? Então não adianta assim, filho, você tá indo dormir 1h da manhã, você fica nesse celular e o pai tá assistindo série até 1h da manhã. Então, assim, gente, eu sei que é difícil, mas nesse sentido, a gente tem que... É aquilo assim, criança vê, criança faz. Então, se todo mundo tiver uma rotina de dormir mais cedo, a criança ela vai aprender isso também ao longo do tempo, tá? Então, a gente, primeira coisa, a importância dos pais nesse contexto é isso, a apresentação da rotina. Nossos problemas, ao nosso ponto de vista, são muito maiores do que das nossas crianças, é o que eu falei. Hoje, o nosso problema pode ser uma questão financeira, um problema de saúde na família, nós temos as nossas questões. O problema do nosso filho hoje, na idade dos anos finais do ensino fundamental, eu não consigo resolver esse exercício, tá todo mundo fazendo trabalho em grupo, eu não sei como que eu vou fazer esse trabalho porque eu não gosto do fulano de tal, eu tô com uma prova para fazer de ciências e eu tô com muitas dúvidas. O problema dessa criança é real e muitos pais, eles tratam esses problemas como algo muito menor, então deixa de valorizar ou deixa de mostrar para aquela criança que aquele problema para ela realmente é muito grande. E aí a gente tem que voltar para quando nós tínhamos 11, 12, 13 anos. Eu lembro que eu ficava desesperada quando eu tinha uma prova de matemática para fazer. Eu tô com matemática na cabeça, né? Eu ficava desesperada e para mim era um grande problema. E eu não olhava para os meus pais e imaginava os grandes problemas que eles tinham. Eu focava no meu problema da provinha de matemática que eu tinha que fazer. Então nós temos que fazer esse exercício. Para ele é um problema. Eu tenho outras questões para gerenciar que meu filho ele não tem obrigação de saber. Meu filho ele não tem obrigação de saber o pepino que eu tenho que resolver no meu trabalho. Eu posso descrever para ele que está difícil, que eu também estou... É o que a Luciane falou, que a pandemia também está trazendo efeitos sobre mim enquanto pai, enquanto mãe. Eu também quero visitar os meus amigos, eu também quero visitar a família inteira. Eu também tenho saudade do churrasco na casa da avó. Né? Então, trazer esse olhar para a criança e mostrar para ela essa vulnerabilidade enquanto pai ajuda bastante, tá? Então, quando você for conversar com seu filho, não tenha medo de falar, pai, mas quando que você vai passar, filho? Não sei, mas a gente está junto. Né? Assim, a gente não sabe quando a vacina vai ser criada. Pai, quando que eu vou voltar para a escola? Eu posso imaginar o quanto que os pais estão ouvindo essa pergunta todos os dias. Mãe, tem alguma novidade? Mãe, a gente vai voltar? Filho, a gente não sabe ainda, mas a gente está aqui para fazer o melhor. Tá? A gente não sabe quando vai voltar, uma hora vai voltar, mas enquanto isso, vamos fazer o que nós temos para fazer hoje da melhor forma possível. Né? Então, assim, você mostra para a criança que, filho, tá difícil mesmo, mas se a gente fizer junto, vai dar certo. Né? Do que assim, para de perguntar isso, todo dia você pergunta, é isso mesmo. Não, a criança, ela realmente ela quer saber. Nós queremos saber, todo mundo, gente, pelo menos uma vez na semana, lê as notícias para saber como que está o desenvolvimento das vacinas. Né? Imagina uma criança, um adolescente que não tem esse autocontrole tão bem desenvolvido como nós adultos, que são tão imediatistas, né? Perfeito, Cláudia. E aí a gente falou dos alunos, falou desse papel dos pais, mas você acabou de citar, eu falei, a Raquel falou, a Alessandra, a Luciane também falou, todo mundo citou isso e acredito que todos vão concordar conosco. Os pais também têm problemas. Nós, adultos, também temos problemas. E aí, quem cuida desses pais? Porque eles têm a responsabilidade de cuidar dos filhos. Como que eles vão se cuidar? Muitas vezes, assim, um palpite de um mero jovem aqui falando, muitas vezes é uma coisa que acaba ficando de lado. O pai acaba, às vezes, abrindo mão da sua própria saúde mental, saúde física e etc., em prol dos filhos. Quem cuida dos pais? Como o pai se cuida? Quem pega esse tema que eu acredito que é bem espinhoso? Eu vou começar, tá, Cláudia? Realmente, é uma ótima questão, viu, Pedro? A gente também estava querendo tocar nisso. Com os pais já é mais assim, depende muito da procura deles, né? Eu falei da rede de apoio, né? Eu e a Cláudia conversamos sobre isso. Ter essa rede de apoio é extremamente importante, né? A gente poder se relacionar, conversar com algumas pessoas, ainda que não seja presencialmente,
para trocar essas experiências faz bastante diferença, né? Essa rede de apoio envolve pessoas de confiança, né? Só que assim, não substitui um tratamento profissional, né? Um acompanhamento profissional. Só que o adulto, ele precisa comunicar que ele está precisando de ajuda, né? Não tem como a gente bater na porta das pessoas e sair, olha, como é que você está, como é que foi, né? Quer conversar com algum amigo ou amiga que você tem um pouco mais de intimidade, até dá para fazer isso. Só que o adulto, ele tem que realmente perceber que ele precisa, que ele não está dando conta sozinho, que ele precisa sim pedir alguma ajuda às vezes, conversar dentro de casa, né, sinalizar o que está acontecendo, e isso não é uma fraqueza, né? Isso não é, para que eu vou fazer isso? Justamente para buscar orientação, justamente para buscar informações sobre como lidar com esse aversivo que está acontecendo diariamente. Justamente para sinalizar dentro de casa que está difícil, né? E que é possível passar por tudo isso. Então, os pais, eles precisam aprender isso, a sinalizar, não é, Cláudia? Você tem alguma coisa para complementar? Isso. Eu vou, inclusive, valorizar os pais que estão assistindo a essa Verdade. live, né? Porque se vocês se proporam a assistir essa live, essa nossa conversa, é porque vocês estão dispostos a melhorar a qualidade de vida, de entender um pouco mais o que está acontecendo. Então, trazendo isso que a Luciane falou, é muito importante que a gente não passe por isso sozinho. Então, quando eu falo que está difícil para todo mundo, em diferentes graus, diferentes níveis, a gente tem que buscar conversar, seja com outros pais de crianças numa idade parecida com a nossa. Eu, no meu caso, gosto de conversar muito com as minhas amigas que têm filhos da idade da minha filha, então a gente sempre está trocando mesmo de como que está complicada essa privação de espaço, de ambiente social, enfim. Então, não passem por isso sozinhos. Então, seja um grupo de amigos, seja uma busca profissional, uma ajuda profissional. Então, o importante é que vocês não tentem dar conta de tudo. A gente não consegue abraçar o mundo, mesmo porque é o que eu falei. Todo mundo começou o ano muito otimista, né? Então, assim, bom, eu vou dar conta do meu trabalho, planos, viagens. Então, todo mundo tinha vários planejamentos para fazer ao longo de 2020. As crianças vão estar na escola, vai dar tudo certo. E aí caiu no colo, é isso que eu falei, de um momento para outro, essa situação de precisar gerenciar as crianças dentro de casa, o trabalho dentro de casa. Então, assim, ao mesmo tempo que é o nosso filho solicitando para a tarefa de português, para assistir a aula, é a reunião do chefe, fazendo o pedido da contabilidade, interfone tocando. Então, assim, são muitas coisas que a gente realmente precisou aprender a gerenciar em um curto espaço de tempo. E o ser humano, ele não é acostumado com mudanças abruptas nesse sentido, porque quando a gente está em situação difícil, o que a gente faz? A gente se reúne, né? Nós encontramos na nossa família, os nossos amigos. Gente, tive uma semana difícil, vamos sair final de semana? E nem isso a gente está podendo fazer. Então, realmente é uma situação muito delicada. Então, primeiro, aceitar que a gente não consegue controlar tudo, a gente não consegue dar conta de tudo, nós temos que aprender a delegar. As crianças já têm uma idade que já entendem o que tem que fazer. Então, assim, a pessoa responsável por vir aqui em casa não está vindo durante esse tempo de pandemia. Vamos todo mundo organizar o que dá para cada um limpar, o que dá para cada um fazer. Então, assim, todo mundo ali dentro de casa é uma equipe, a família é uma equipe. Então, assim, se antes não tinha essa organização, nós temos que criar novas regras diante da pandemia. Ah, mãe, mas antes da pandemia eu não precisava arrumar o meu quarto. Filho, agora a gente vai ter que fazer isso, a gente vai ter que organizar. Então, assim, eu também não cozinhava todos os dias, agora eu tô precisando cozinhar, entendeu? Então, colocar essas regras para as crianças de falar, filhos, não foram só para vocês que as coisas mudaram, para nós também mudaram. Né? Então, isso que é muito importante, não passar por uma situação, se você tá percebendo, acho que é até legal, né, Lu, a gente falar isso, assim, se você tá se percebendo
mais isolado ou com muito desânimo, você não tem mais disposição ou de ficar com os filhos ou no trabalho, e isso tem acontecido com bastante frequência, com com uma duração grande, é hora de buscar ajuda profissional, né? Porque a gente não... É isso que a Lu falou, a gente não sabe até quando tempo que a gente vai ficar por essa situação, e é possível nós fazermos esse enfrentamento com maior qualidade de vida, né? Cuidar da nossa saúde mental, né? E só legal. Complementando um pouquinho, por favor, desculpa, Pedro. Fica à vontade, pode falar. É só assim, para a gente conseguir dar conta, né, daquilo que nos cabe, ouvir as nossas crianças, ser empático com o que eles estão sentindo e todo o resto que a gente já falou aqui, a gente precisa estar bem, né? Então, como que eu vou fazer isso se eu não estou conseguindo lidar com o que eu estou sentindo, né? Então, a gente também precisa se cuidar, a gente também tem que ter com quem desabafar, sabe? Falar, olha, hoje eu passei uma raiva com meu marido, né? Hoje eu passei uma raiva com aquela atividade, sei lá qual, do meu trabalho, né? Então, para a gente ter fôlego para lidar com essas crianças, a gente precisa, sim, se cuidar da saúde emocional, saúde física, saúde emocional e para dar conta, não de tudo, né? Porque nós não somos super-homens nem super-mulheres. E isso é bem importante ser dito, porque os nossos filhos também não têm obrigação nenhuma de ser super-crianças, né? É verdade. Luciane, pode falar, Cláudia, por favor. Não, só para finalizar o que a Lu falou, como a gente não pode se envolver em atividades de lazer que normalmente a gente faria, por exemplo, eu tô irritada, tô nervosa, eu vou no cinema, ou eu vou sair com as minhas amigas, ou vou sair para jantar com meu marido. Então, como nós estamos nessa situação de distanciamento, tenta fazer algumas atividades em casa, sozinho mesmo. Então, assim, tomar um banho mais demorado, ou ouvir uma playlist de músicas mais tranquilas que você gosta, ou de ler um bom livro, né? Então, é possível, assim, nós fazermos coisas dentro de casa que também tragam um conforto. Então, aproveitar que as crianças estão dormindo, deixa eu assistir uma série com meu parceiro, com a minha esposa, enfim. Então, isso também é necessário nós guardarmos um tempo pra gente. Eu sei que é difícil, tá? Eu sei que é difícil. Quando eu falo reservar um tempo para nós, eu não tô falando, assim, 2 horas. Gente, é um banho de 15 minutos que você tá lá no chuveiro sem pensar em nada, sabe? Então, assim, eu tô num momento de lazer, esquece um pouquinho rede social, sabe? Coloca uma música, vai tomar um bom banho, fazer uma comida que você gosta. Então, tem várias atividades que a gente pode fazer dentro de casa mesmo para nutrir esse momento com a gente. E a gente sabe também que isso colabora muito com a nossa saúde mental. Sem dúvida. Eu vou passar a palavra para a Raquel, porque ela tem uma pergunta, e depois eu quero ler um pouco aqui o chat, porque a participação está bem interessante. Raquel, fica à vontade, por favor. Na verdade, são 2 questões que eu queria levantar. Uma é... A gente sabe que as coisas não são tão perfeitas no dia a dia. Então, a gente tem vivenciado e ouvido, né? Porque a escola, tanto no presencial, mas agora no online, muitos conflitos dos casais. Porque o que a gente percebia era assim, todo mundo sai para o seu trabalho, e tem lá seu amigo, sua amiga, ou seja, o dia vai se desenrolando, né? Depois chega em casa, você está com saudade de chegar em casa, você está com vontade de ver seu esposo, sua esposa. E nesse momento, o tempo todo juntos também. Por melhor que seja a relação do casal, existe um desgaste, porque tem todos esses conflitos e, somado a isso, as crianças, seja os adolescentes que estão naquela fase mesmo de desconstrução da infância, e essa construção de uma identidade, para isso ele vai enfrentar pai e mãe toda hora, e
Os pequenos que vão querer cada vez mais, ou o pai ou a mãe, mas a atenção voltada para eles, porque é assim. Então, eu queria, se fosse possível, falar um pouquinho assim, ouvir as crianças, tá. E o casal, quais orientações vocês poderiam nos ajudar aqui com os casais? E aí, tem também as famílias que os pais se separaram, né? Então, ou a mãe está muito sozinha e muito sobrecarregada, porque de uma forma ou de outra, por mais que as divisões aconteçam na casa, a gente sabe também, no mundo real, que a mulher acaba tendo Uma sobrecarga. Uma sobrecarga. Por mais que o marido ajude, mas é tal história, ajuda. Não é o contrário, né? A mulher ajuda o marido, não é assim? Então, e quem é sozinho também. Então, esses dois pontos, os casais que a gente tem percebido, assim, um clima tenso e, assim, parece, puxa vida, eu não imaginava que você fosse assim. Quem que é essa pessoa aqui? E quem está muito sozinho, também, como que faz para dividir? Porque vinha para a escola e, de um jeito ou de outro, o filho também trazia novidades no final do dia ou no final da manhã. Mas e agora, se você está o tempo todo, ou tem pessoas da família o tempo todo numa situação de risco, e essas pessoas seriam as mais próximas de você, se você se separou, como essas pessoas poderiam também ser ajudadas, ou o que fazer para melhorarem e se sentirem menos ansiosas, menos tristes? Qual a orientação? E tem mais uma coisinha. Como que um pai e uma mãe percebem que o filho vem num processo de isolamento? Então, são 3 situações que a gente tem vivido muito na escola. E como também tudo é muito novo para nós na escola, em alguns momentos a gente fica meio... eu sei que os pais ligam e brigam com a gente, mas não era bem com a gente que eles queriam brigar. Porque a gente percebe quando a briga é com a gente e quando a briga não é com a gente. Mas que jeito aí a gente pode ajudar essas famílias? Vamos dividir, então, os tópicos, Raquel, do que você trouxe. Primeiro, falando dos casais. Primeira coisa, então, quando os casais eles reconhecem o estresse gerado por toda essa condição que a gente está vivendo, já ajuda. Porque, assim, o que a gente observa muito na clínica é que muitas vezes os casais, eles brigam não por coisas grandes, mas por coisas pequenas. Problemas grandes, muitas vezes, eles se unem. Então, nessa situação, quando a gente reconhece que tá difícil para os dois, isso já ajuda muito, de verdade. Então, quando assim, o casal tá brigando, fala assim, viu? Mas olha a situação que a gente tá. Os dois estão cansados, nós não sabemos o que a gente pode fazer, nós temos que cuidar dos nossos filhos, do nosso filho. Vamos tentar resolver isso. Então, quando a gente descola a situação da gente enquanto casal, isso já ajuda bastante. Porque daí essa questão da briga, podem existir vários fatores. Então, às vezes, um casal que já vinha brigando bem antes da pandemia e que agora as brigas elas potencializaram porque eles passam mais tempos juntos e muitos problemas também foram gerados em consequência da situação, ou aqueles casais que não tinham o costume e que se davam muito bem e que agora passaram a discutir. Então, são situações diferentes. Se é por um acaso um casal que se dá bem, que tem poucas brigas e as discussões elas são resolvidas de uma forma respeitosa, para ser gerenciada de uma forma mais, digamos assim, um pouco mais tranquila, porque daí isso, você vai focar qual que é o problema. E a raiva, ela geralmente é o sentimento mais superficial no sentido assim, eu não sei lidar com o problema, eu sinto raiva. E a quem que eu vou jogar raiva?
na pessoa que está mais próxima de mim e que eu tenho mais intimidade. Então, eu não tô brava. Isso que você falou, Raquel, esse dia, os pais, eles ligam aqui brigando, mas não é comigo. É perfeito, porque é exatamente isso. Às vezes, você queria brigar com o funcionário da sua empresa. Às vezes, você queria gritar com o seu amigo lá, com o seu colega de trabalho, que não fez o trabalho que tinha que ter feito. Mas aí você chega em casa e viu que o seu filho deixou lá o material todo espalhado no chão, e aí você gritou com a sua mulher por que ele não arrumou o material dele. Então, fazendo essa divisão clara do porquê que essa discussão está acontecendo, eu sei que é difícil quando a gente está nervoso, mas o que eu estou falando assim, a gente tem que fazer a palavra que eu sempre uso é treinamento, então não é de uma hora para outra. Então, quando a gente observa isso, já ajuda bastante, tá? Então, por isso que assim, na hora do nervosismo, tenta se retirar. Vai tomar um ar, vai no quintal, vai comer, às vezes você está nervoso ou nervosa porque você não se alimentou, porque você está cansado o dia inteiro. Então, ter essa percepção do que está acontecendo e voltar para a gente, isso ajuda muito. Então, é legal fazer essa pontuação. Então, depende muito por que o casal está brigando. Será que era discussões que estavam vindo antes da pandemia e agora ficaram mais evidentes? Ou um casal que era muito tranquilo e que agora não está se dando tão bem e está acontecendo questões assim, por questão financeira, ou por cansaço, ou por estresse, ou porque o fim de ano está vindo, será que a gente vai dar conta de cuidar do nosso filho agora na escola nessa reta final? Ou porque aquela viagem que a gente ia fazer foi cancelada? Ou seja, fazer essa análise é muito importante. E quando a gente olha para o outro, que eu falo assim, quando os dois eles baixam a guarda e falam assim, viu, nós dois estamos muito nervosos. Nós dois estamos num ponto assim muito muito delicado mesmo. Então assim, não é sobre nós, é sobre a situação. Isso já ajuda. Não, legal. Acho que responde bem nessa situação que a gente está vivendo. Pessoal, queria passar um pouco no chat, que a gente recebeu várias mensagens. O colégio aqui fica muito feliz em receber esse tanto de mensagem. A gente pensou muito nesse evento. Esse evento a gente ficou inseguro em alguns momentos. Será que os pais vão participar? Será que os pais vão gostar? E a gente sente que realmente está dando muito certo. Então, vou passar em algumas questões aqui, ó. A Ana Cláudia, por exemplo, fala que a comida gostosa está animando, alguma coisa de música está sendo o espaço que ela está fazendo. Eu posso falar o meu, eu estou fazendo muito churrasco, é uma coisa que eu gosto de fazer, eu faço meu churrasco ali, fico feliz. Tem gente, ó, a Juliana está falando em meditação, fazer crochê. A Daniele falou uma coisa que foi falada pelas psicólogas também, não tem que dar conta. Ninguém é super-herói, isso eu acho que é uma coisa muito importante. E eu vou passar umas questões aqui do chat que a gente tem umas dúvidas. A Juliana tem uma dúvida assim que eu considero bem complexa e acho que é interessante de colocar, talvez seja uma dúvida de todos que estão aqui na live conosco. Como preparar os filhos para um retorno ao presencial? Porque, gente, a gente já conversou sobre isso, a gente já tocou nesse tema. E o retorno ao presencial, eu não vou poder abraçar um aluno que a gente tem saudade, não vou poder cumprimentar meu amigo professor de uma forma mais próxima. Não vamos ter essa possibilidade, provavelmente, no retorno ao presencial. Como preparar um aluno, às vezes um menor, um aluno dos 11 anos aí, é um aluno que gosta desse toque, quer dar um toque no amigo, abraçar o amigo. Como preparar emocionalmente para um retorno que é uma coisa tão aguardada e, de certa forma, talvez envolva um pouco de frustração também. Como alinhar isso? É uma pergunta que eu acho que a Juliana, agradeço essa pergunta, perfeita, acho que é muito fundamental. Quem que pega essa, que essa para mim é uma das mais difíceis? Cláudia ou Luciane? Cláudia, eu vou começar, tá? Como eu tenho dito antes, ouvir, Pedro. Eu acho que ouvir da criança qual que é a dúvida dela. Às vezes essa não é uma dúvida. Às vezes ela já sabe que ela não pode chegar e cumprimentar calorosamente o amiguinho. Às vezes ela tem outro tipo de dúvida. Então não adianta a gente se munir de informações e passar tudo para a criança e às vezes ela não está esperando aquilo. Então eu acho que conversar com a criança, perguntar o que ela pensa, perguntar quais são as dúvidas dela, como que ela acha que tem que fazer e a partir disso ir orientando.
Senão, eu costumo dizer aqui em casa, você está dando munição para o inimigo, com muita informação. Né? Então, eu acho que não adianta chover informação para a criança. Conversar sobre. Você sabe como que você vai ter que se comportar na escola quando voltar? Você sabe que alguns abraçar, chegar, né? Fazer brincadeira, empurrar, ficar junto, tem certas coisas que não vai dar para fazer agora. Você sabe como que você vai fazer, como que você vai cumprimentar seus amigos. Você sabe que lá na escola as carteiras estão mais separadas, vai ter um jeito de lanchar diferente. Então, assim, conforme as dúvidas, você vai dando a orientação, mas ouvir é incrível o que eles têm para dizer. Às vezes eles estão muito mais preparados que nós para algumas coisas. Verdade. Legal. Vou fazer uma outra pergunta delicada que a gente recebeu aqui. Acho que é interessante. Um relato aqui de um pai que tem o filho sozinho, não tem um irmão. Porque às vezes o irmão ajuda, né? Tudo bem, eu lembro na época quando eu era mais novo, eu brigava muito com meu irmão. Hoje ele é um grande amigo meu, mas de qualquer forma é alguém para você trocar, mas às vezes próximo à idade. Como que é lidar com uma criança em isolamento? E ainda esse pai comentou, eu e a minha esposa, a gente trabalha fora, às vezes a gente não consegue estar com o nosso filho. Como lidar com isso? Cláudia, vou passar para você, a Luciane respondeu essa última. Como ajudar um filho que fica, os pais trabalhando fora e ele sozinho? Como colaborar com ele nesse momento? Olha, nessa situação, ele vai ter que elencar o que vai ser prioridade. Então, como os dois trabalham fora, provavelmente as atividades da casa elas podem ficar um pouco em segundo plano. Então, às vezes, organização, faxina, essas coisas, elas também têm que ter um andamento. Então, junto com a criança, o momento que vocês estiverem em casa com o seu filho, esteja com ele. Ah, mas eu tenho que limpar não sei o quê. Ou você traz o seu filho para fazer com você, ou você vai sentar e você vai viver aquele momento com ele. Tá? Então, assim, a gente tem feito isso aqui em casa, tá? Então, uma coisa que eu falo assim, a gente tem que escolher o nosso sofrimento. Então, ou deixar algumas outras coisas dentro de casa por fazer e dar prioridade para esse momento, porque realmente ele está isolado dos amigos dele, para ele eu posso imaginar que não está sendo fácil. Você pode facilitar, assim, às vezes chamada de vídeo, que muito provavelmente vocês estão fazendo isso, mas o momento que vocês estiverem com ele, façam atividades que ele gosta. Então, assim, de leitura, ou de brincadeira, ou de jogos. Tentem suprir, porque isso é temporário. Tá? Então, isso vai ser a gente se conecta com a criança através das atividades, através do lúdico, a gente sabe disso. Então, quais jogos que ele gosta? Ele gosta de jogar videogame? Ah, mas eu não gosto muito de jogar o que ele joga é só de um jogador. Esteja ao lado dele, sabe? Fique ali com ele, não fica assim os dois juntos, mas somente fisicamente. Tenta fazer atividades que ele gosta. Então, como vocês trabalham o dia todo fora, nesses momentos que vocês estão com a criança, ou vocês tragam ela para as atividades de dentro de casa, ou vocês façam as atividades junto com ela. Isso já ajuda bastante. Se vocês fizerem isso, já vai dar já vai ajudar muito. Porque assim, não tem como reunir as crianças dentro de casa agora. Tá? Então, não tem como mandar para a escola. Então, infelizmente, a gente vai ter que segurar mais um pouco, né? Então, tenta fazer essas atividades com ele, que eu acredito que isso vai ajudar. Então, assim, na escolha do filme, que filme que ele quer assistir? Vamos fazer uma sessão de cinema dentro de casa, né? Então, o filho, claro que você não vai ser como os melhores amigos dele, tá? Uhum. Mas ele vai ver que você tá dando esse amparo, que você tá tendo essa presença que ele necessita. E é isso que a criança quer, gente. A criança quer presença, a criança quer afeto, é o que eu falei lá atrás. Quais memórias que as crianças vão ter na pandemia? Então, é isso que a gente tem que valorizar, tá? Então, essa é uma dica aí que eu acredito que possa ajudar bastante. Aqui, então, vamos trazer também um exemplo positivo, uma notícia boa aqui, uma informação legal. A Jesuína, que está acompanhando, a mãe da Júlia, ela comentou aqui, na minha casa sou eu e minha filha e graças a Deus estamos indo muito bem. Estamos com um relacionamento próximo, conversamos bastante, brincamos. E ela é uma mãe que trabalha na área da saúde, então não parou em nenhum momento.
e ela conseguiu levar bem. E aí eu tenho uma outra pergunta também, gente, é um assunto delicado, obviamente, são perguntas assim complicadas, às vezes é difícil de pensar como responder. É uma pergunta nesse sentido assim: como os pais podem gerenciar o isolamento familiar por conta de um caso de Covid? Já está medicado, com alguns sintomas, não está com risco assim, mas tem o isolamento e as crianças não estão sintomáticas. As crianças, mas eu não tenho nada, por que eu tenho que continuar isolamento? Como o pai justifica isso? Filho, eu tô com uma situação aqui, você não tá, mas tem que se cuidar porque você pode transmitir. Como é que cuidar? A família está com sintomas, está medicada, está dando tudo certo. Mas o filho sem sintoma também receber esse não de não poder conviver, de também ter que fazer o isolamento mesmo. Mas eu não tenho nada, eu não estou sentindo nada. Como lidar com isso? É uma situação complicada também, né? Uhum. É uma situação complicada, mas essa criança também não precisa ser poupada, né? Ela tem que entender que existe uma responsabilidade e entender através de uma boa conversa, né? Os pais falando, olha, a gente não está sentindo nada, mas outra pessoa pode sentir. E comunicar, conversar, informar. E essa criança pode chorar, a gente chora mesmo, é difícil mesmo, eu também tenho vontade de sair mesmo, só que até tal dia, marca lá no calendário, a gente não pode. Então, ser realista, né? Eu acho que participar a criança dessas coisas e não tentar poupá-la do sofrimento, porque a gente não vive assim, não adianta colocar uma situação onde ela não vai sofrer, onde ela não vai sentir essa frustração, né? E aí a frustração é até necessária para ela se desenvolver e criar alternativas de como lidar com isso, né? Então, quando a gente apresenta um não para a criança, olha, nesse momento não pode, não quer dizer que nunca mais vai poder, né? Então, apresentar a situação real, até tal dia não dá, o que a gente vai fazer até lá? Acho que isso ajuda bastante. Sempre uma boa conversa ajuda. Legal. E aí, gente, retomando naquela série de perguntas da Raquel, uma acabou ficando em aberto e alguns pais, algumas mães que colocaram. Até não, é verdade, eu até não lembro, eu fiquei pensando nisso. Não, vou colocar aqui novamente a questão de como é possível identificar uma possibilidade que o filho esteja se isolando socialmente, que esteja isolado socialmente. Porque é uma situação que acontece, muitas vezes o filho às vezes não vai falar, né? Pai, não estou conversando com meus amigos, só participo das aulas, não estou conseguindo trocar com ninguém. Como que a gente identifica isso? Porque é uma dúvida do pai, né? Será que meu filho tá? Será que não tá? Como é que tá essa situação? Por favor, Luciane, acho que você vai pegar essa, né? Fica à vontade para responder, por favor. Olha, a Cláudia disse nessa dica que ela passou do filho único, né? Uma coisa que é bem interessante. Quando você demonstra interesse pelas atividades do seu filho, quando você mostra que você está interessado no que ele está fazendo, você entra no universo dele, né? E aí você tem condições de saber com quem ele está conversando, se está conversando, o que tem feito, que tipo de jogo, como que funciona esse jogo, né? Então, é uma observação mais de perto, né? Às vezes a gente está ocupado com as nossas coisas, vai passando um dia, vai passando, e você vai vendo, a criança vai ficando mais amuada, ela vai ficando mais triste, mais isolada, inclusive dentro de casa, né? Então, é uma coisa que pode acontecer entre os amigos, mas ela vai dando sinais, sim. Então, uma boa observação, ficar atento, demonstrar esse tipo de interesse, para perceber o que o seu filho tem feito, né? Que tipo de atividade, com que tipo de atividade ele tem gasto mais o tempo dele, né? Então, acho que demonstrar esse interesse faz bastante diferença. Cláudia, você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu vejo que é isso mesmo que você falou, Lu, e nós, enquanto pais, nós somos muito sensíveis à mudança de comportamento das crianças. Então, mudanças no padrão, então era uma criança mais comunicativa, mais sociável, conversava muito, falava muito. Agora ela está apresentando esses comportamentos, como a Lu falou, assim, de alteração de apetite, alteração de sono, alteração de humor. Então, essas variações, elas devem ser observadas pelos pais, sim, e aí, nesse
nesse momento a gente tem que realmente estar próximo e tentar entender o que está acontecendo. Não no sentido assim de cobrança, mas quem participa ativamente da vida dos filhos já sabe como acessar, né? Porque geralmente as crianças elas contam. Os adolescentes, eles contam. E aí, o grande erro de muitos pais é ou não ouvir o que a criança está trazendo, achar que é uma bobagem e dar a sua atenção para outra atividade, e a criança, à medida que ela vai vendo que ela vai contando as coisas para os pais, e os pais não estão recebendo da forma como ela gostaria, a criança ela vai deixar de contar. Então, por isso que é importante a gente dar essa atenção diferenciada. Então, nessas mudanças, quem estiver observando mudanças significativas no comportamento das crianças, ressaltando a importância da ajuda profissional, né? Porque isso prejudica, assim, todo o funcionamento da criança, né? Social, escolar, enfim, o próprio desenvolvimento dela é afetado por conta disso. Entendi. E, gente, uma última questão, assim, que a gente tinha colocado no meio dos temas levantados durante as reuniões, também nas conversas da Raquel, com a Cláudia, com a Luciane, com a Alessandra participando, eu participei de uma reunião também, e foi colocado aqui por alguns pais, eu acho que mais de um citaram aqui no chat, e assim, eu vou começar a responder, mas depois eu quero ouvir a Luciane, a Raquel, a Alessandra, quem tiver à disposição também de falar, perguntando como a escola pode ser uma mediadora, uma fortalecedora das relações familiares, de amizade e outras relações que as crianças e que os próprios pais têm hoje. E aí eu começo assim falando, durante a live que eu acabei de receber uma mensagem da Edilane, professora de empreendedorismo aí dos alunos, e ela falou que, por exemplo, no 8º ano, nas aulas de empreendedorismo de todas as séries, normalmente é feita essa roda de conversa. Então, é um espaço que o colégio mantém para justamente aproximar e fortalecer o aluno, não só falar do conteúdo, mas falar da vida. Hoje eu fiz não sei o quê, hoje aconteceu não sei o quê. E além disso, né, eu acrescento outras ações que a gente tem feito. Esse momento aqui, sem nenhuma dúvida, gente, eu estou muito feliz aqui de participar com vocês. Eu acho que está sendo um momento muito bacana. As mensagens no chat foram bem legais, troca de experiências mesmo, não foi mais do que um Unifamília, foi uma roda de conversa. Outros momentos que a gente tem, os próprios grupos de WhatsApp, a troca de coisas, olha, meu filho está com dificuldade em tal atividade, a troca com as coordenadoras. Então, é isso, acho que a escola está nesse meio, né? Eu não sei se a Cláudia ou a Luciane querem completar, querem colocar mais alguma coisa nesse sentido, mas, e a gente reforça, né? Eu, em nome do colégio, eu falo mais uma vez, o colégio está 100% à disposição. Se em algum momento alguém não nos atendeu, procura um outro canal, manda um direct no Instagram, eu vou responder, liga para a Raquel, manda uma mensagem para a Alessandra, alguém vai responder vocês. A gente está totalmente à disposição, a gente quer passar junto por isso com vocês. Cláudia, Luciane, fiquem à vontade aí para completar conosco. Tá. Vou começar, tá, Cláudia? Eu reforço isso que você está falando. Faço parte dessa comunidade universitária há 7 anos. Todas as vezes que eu precisei de qualquer auxílio, qualquer orientação, eu tive com os professores, com a coordenação. Eu vejo a intenção da escola, né, a procura, esse movimento. Quando eu comentei com a Alessandra, eu falei, olha, eu vi a dúvida daquele pai, eu também me identifico com essa situação e sou profissional da área, então a escola de pronto já estava até, acho que procurando alguma coisa nesse sentido e nos encontramos, sabe? Então, eu vejo os professores faltando plantar bananeira na frente da câmera para os alunos se interessarem pelas aulas e tem funcionado, né? Apesar das vezes falar para uma tela preta, né? Mas e eu peço muitas vezes para eles ligarem a câmera porque eu vejo a escola fazendo esse movimento, né? Quando teve a volta das aulas nas férias, né? Isso foi muito bacana. Eu vi esse movimento logo no início, quando os professores das turmas passaram a dar as aulas, enfrentaram bastante, né, essa mudança, às vezes até um receio, uma falta de intimidade com a câmera,
mas você vê assim um movimento, sabe? Tanto da equipe aí dentro, como dos professores tentando fazer diferente. Outro dia, meu filho é o Leonardo, ele está no 7º ano, eu vi aqui no meio das coisas dele um papel assim escrito, obrigado, professor, por nunca desistir da gente. E todos eles combinaram e ligaram a câmera durante a aula, né? Eu fiquei emocionada com aquela atitude, imagino o professor, né? Então eu vejo sim, a escola tem feito um movimento para não perder esse vínculo, né, com os alunos. Ela tem feito esse movimento quando um professor propõe um trabalho de reflexão sobre tudo que está acontecendo. As crianças, elas se comunicam, aconteceu em casa, até comentei com a professora, um mandando conteúdo para o outro, o que você está achando, está legal? Nossa, que interessante essa história, você viu o que aconteceu, não sei o que, sabe? Então, as crianças estão falando sobre o que é feito na aula. Então, eu vejo esse movimento assim da escola e quero agradecer e parabenizar toda essa equipe que está unida, porque, assim, tem a escola, né, a instituição, só que tem os seres humanos aí dentro que estão se fazendo ouvir, estão se fazendo perceber e estão fazendo toda a diferença. Cláudia, antes de você, eu vou colocar mais uma pergunta, porque a gente está chegando já quase 2 horas de evento, né? Então, vamos priorizar as perguntas aqui. Tem uma pergunta bem específica que eu acho que bate assim um pouco também com a realidade de alguns alunos desse segmento, né? Os que estão saindo da infância, indo para a adolescência. E aí, a Cássia colocou aqui a pergunta. Meu filho não tem PlayStation, não tem um celular, muitas vezes ganham depois, né? Mais para frente. O que fazer? Ele é falante, mas sinto que o perfil dele está ficando mais introspectivo e, inclusive, acentuou durante a pandemia. Não quer andar, não quer sair dar uma volta, tá se retraindo um pouco, é o que a Cássia anota. Que dica você daria para essa mãe? Bom, eu não sei por que o filho ele não tem o videogame, o celular, não sei quais são as questões envolvidas, tá? Se ela está estudando a possibilidade de dar o celular, ela pode fazer isso sob supervisão, tá? Ou até mesmo, pelo celular dela, ela fazer chamada de vídeo com os amigos dele. Então, essa também é uma opção, tá? Então, assim, é uma forma dele se conectar com os amigos dele de uma outra forma. Tá? Então, como ela tem observado isso, como é uma questão social, ela pode usar isso, ela pode usar o celular dela para poder fazer essa conexão com os amigos dele. Tá? Então, assim, se às vezes a preocupação dela é a questão da supervisão, de como que ele vai usar o celular, ela pode e deve gerenciar isso, tá? Então, isso é uma coisa também que ajuda, porque recai naquela questão que a gente estava falando anteriormente do estar sozinho. Então, para quem está sozinho, assim, até respondendo um pouco do que a Raquel perguntou aquela hora, assim, de quem está sozinho com o filho, como que faz, é uma situação muito delicada. Então, assim, eu vou até abrir para vocês. Nós, enquanto terapeutas, nós estamos num desafio de como fazer essa orientação, porque para nós é uma situação nova. Se for numa situação normal, o que eu vou falar para essa mãe? Sai com o filho, vão no shopping, vão no parque, no final de semana vocês dois. Então eu vou que envolvam outras pessoas, que envolvam outros ambientes. Agora, nesse caso, ela vai ter que realmente fazer essa adaptação e se reinventar. Então, isso envolve algumas opções que ela pode ter com o filho dela, tá? Então, assim, também, até mesmo de ela fortalecer essa relação com ele, de ela fazer atividades que ele gosta, mesmo que às vezes ela não curta muito. Por exemplo, meu filho ele gosta muito de assistir filmes da época, sei lá, ele gosta de assistir séries do tipo Game of Thrones, mas eu não gosto. Vamos tentar assistir com o filho? Para ele é importante. Para ele é uma atividade importante. Então, como que você está se conectando mesmo com ele? Porque é difícil mesmo, né? Então, como a gente não pode expor outras pessoas dentro desse contexto, então, por enquanto, nesse virtual. Então, propõe isso para ele, filho. E se a gente chamar os seus amigos pelo WhatsApp, fazer uma chamada de vídeo com os seus amigos, pelo meu celular, você topa? Né? Verifica com ele primeiro. Então, isso também pode facilitar, né?
Questão que veio aqui, que eu acho que é também importante a gente colocar, e que eu acho que soma com isso que acabou de ser falado, é se existem adolescentes que estão, não sei se seria a palavra certa, mas foi colocado aqui como felizes por não ter compromisso, por poder ficar em casa o dia inteiro, se isso é um sinal de alguma coisa, ou se isso vale se observar, se o meu filho está muito feliz em ficar em casa, muito feliz de não ter, teoricamente, não ter tantos compromissos. Isso é uma questão para se observar, ou pode ser normal, é uma pessoa que às vezes prefere ficar em casa, ficar mais sozinha, não ter tanto horário, essas coisas, ou vale dar uma olhada com mais carinho nisso? Depende de como ele funcionava, como que ele se comportava antes. Então, as atividades que ele se envolvia antes da pandemia, era porque ele gostava, era porque ele era obrigado. Então, por exemplo, além das atividades do colégio, ele tinha outras atividades como prática de esporte, ou ele fazia algum curso de línguas. Então, quais eram as atividades que ele fazia? E aí pode ter esse componente mesmo. A gente não vai olhar somente para um recorte, a gente tem que olhar para um todo. Então, ele tá feliz em casa, pode ser que ele realmente esteja mais adaptado dentro de casa, só que assim, as atividades não pararam, tá? Então, assim, a gente também tem que olhar para isso, não pode descuidar, porque mesmo que ele esteja dentro de casa, ele tem muitas obrigações. Né? Eu falo isso para os meus clientinhos adolescentes, né? Que eles estão mais desmotivados, até reclamando que eles estão com saudade de acordar cedo para colocar o uniforme, que eu falo assim, olha, as atividades elas continuam. Então, como que ele está gerenciando a rotina dele? Como que ele está fazendo esse cronograma? Porque não é férias, eu acho que está muito claro para todo mundo que nós não estamos de férias, tá? Então, assim, vamos observar como que essa criança ela tá, como esse adolescente ele tá em casa, só que assim, quem tem que determinar que nós estamos ainda em período letivo são os pais. Perfeito. E uma outra coisa, assim, aí eu vou colocar a posição da escola, estão perguntando sobre a questão do intervalo, a gente já, como a Raquel falou, né, a gente combinou uma coisa, eu não gosto muito de falar gerúndio, né, que eu sou jornalista, não é a minha prática, mas estamos implementando o intervalo monitorado. Alessandra, fala um pouco sobre isso, esse intervalo livre para os alunos, por favor. Isso mesmo, Pedro. Esse intervalo, até porque eu estou vendo alguns pais de 7º ano e eu já estava querendo falar sobre isso, nós iniciamos nos 6º anos, 7º anos. E estamos adequando agora para os 7º e para os 9º anos. Então, aguardem realmente, semana que vem, com os 7º e 9º vai começar. Tá? Primeiro, nós estávamos vendo como iria funcionar com os 6º e 8º. Então, nós fomos pegando uma turma da ponta, vamos colocar em outro ano do meio, e estamos tendo resultados bastante satisfatórios. Como eu disse no início, uma mãe me posicionou do 8º hoje, outra ontem do 6º, né, ou no grupo, dizendo quanto está sendo importante esta conversa dos filhos. Porque o que a professora faz? Ela entra com o Zoom, ela abre uma sala e ela não está com os alunos, mas ela está monitorando para saber como que eles estão se relacionando. Então, é como se ela estivesse saindo um pouquinho ali, mas ouvindo, sempre igual mãe quando a gente está cuidando dos nossos filhos. Então, é a mesma coisa. E isso está tendo um retorno bastante, eu digo assim, essa falta de estar com os meus amigos, estar neste momento de relacionamento, está sendo muito importante para os nossos alunos. Esse é o feedback que os pais estão nos dando. Então, nós vamos entrar sim com os 7º anos e 9º, tá? Para justamente alinhar isso daí. Eles sentem essa necessidade, precisam disso, como a Raquel citou, o Pedro, a Cláudia, a Luciane, todo momento nós estamos à disposição, principalmente os titulares, comigo a qualquer momento, um desabafo, sabe? Às vezes ligam pais e só, como a Raquel disse no início, não é conosco, mas é o momento que estamos vivendo. E isso acontece com os professores, estamos ouvindo, e até mesmo conosco, enquanto equipe. Então, nós precisamos estar juntos
e viver este momento. Gostei bastante da postura da Cláudia e da Luciane, quando diz, sejamos muito honestos com os nossos filhos. Não tem eu preciso contar que mundo estamos vivendo. O que nós estamos passando? Qual é o momento que nós... E como vamos sair? Ninguém sabe. O que a gente pode dizer neste momento que veio para fortalecer, também veio para alguns momentos distanciar, porque não estávamos acostumados e estar todo momento ali. É lógico que existe família perfeita? Claro que não. Mas nós podemos fazer o quê? Tentar alinhar e tentar resgatar e colocar sempre... Eu gosto muito do positivo sempre. Eu uso sempre assim. Isso não funciona? Então vamos tentar de outra forma. Então vamos ver o que para a nossa família dá certo. E a todo momento. Tá bom, Pedro? Pedro, pode falar, Raquel, por favor. Eu não sei exatamente como... Eu ainda tenho algumas dúvidas na tecnologia, mas está lá escrito reservadamente, mas eu entendo que é para eu reforçar para todos. A situação das câmeras fechadas. Isso tem sido um desafio muito grande para nós aqui na escola, porque é óbvio que para nós, para o professor, é muito importante as câmeras abertas, porque o corpo fala, né? Então, eu olho aqui vocês, eu vejo uma balança a cabeça, o outro dá uma risadinha, a outra pessoa, só a expressão dos olhos dá para ver, olha, é mais ou menos o que está acontecendo. Então, a gente lê, tem essa leitura. E o professor com o aluno é a mesma coisa. Agora, legalmente, hoje a gente discutiu muito sobre isso aqui no colégio. Pela lei, nós não podemos obrigar a família ou o aluno a abrir a câmera, legalmente. Porque nem existe essa situação, porque é tudo muito novo, como a Cláudia disse. Então, a gente foi em busca do jurídico para saber, tem uma lei, como que a gente pode fazer? O que eu vejo é que, mais do que nunca, é essa união nossa. É isso aqui que está acontecendo. Algumas famílias, eu não sei porquê, tem eu não quero que meu filho abra a câmera. Eu não sei se é algum receio de expor alguma área da casa, eu não sei, cada um é um, né? Não dá para entender. E outros, como a gente, sente a importância dessas câmeras abertas, especialmente, e aí não adianta, em todos os momentos, gente, sabe por quê? Como que a gente vai saber? E a gente não tem, porque a gente não tem também como estar tão conectado assim. Tem pais que colocaram, meu filho fica o dia todo, a gente trabalha, meu filho fica sozinho. Meu Deus, eu fico pensando aqui comigo. Será que essa criança está abrindo a câmera? E será que o professor está podendo interagir com ela? Ou ela está interagindo com algum amigo? Ou ela está com a câmera fechada e está dormindo? Ou está fazendo uma outra coisa? A gente não sabe. E é impossível a gente saber. Agora, o que eu peço a ajuda e a cooperação de todos entre em contato. A família que tem o desejo que o filho abra a câmera e não está conseguindo que o filho faça isso, entre em contato conosco, porque a gente tem buscado técnicas assim, de metodologias ativas, que esse abrir das câmeras seja uma forma mais natural possível. Então, ontem nós tivemos formação aqui e trabalhos em grupos, quando
no Zoom dá para dividir. Aqui agora eu não conseguiria fazer, mas dá para dividir. Nós estamos em 63 pessoas, então dividiríamos 10 grupos. E esses alunos fariam trabalhos aí com as câmeras abertas e o anfitrião, que é o professor, ele vai como se fosse um trabalho na sala, vai andando pelas carteiras. E, num determinado momento, aquele aluno que nunca abre a câmera, o professor convida esse aluno a sociabilizar aquilo que eles fizeram de exercício ou pesquisaram, ou o assunto que tem sido discutido. A gente tem buscado muito isso nas aulas do empreendedorismo, inclusive com rodas de conversa, justamente para esse exercitar de abrir as câmeras, especialmente com as crianças mais tímidas. E também com os que estão chegando lá no 9º ano, porque aí tem as vaidades, né? Eu não estou tão bonita, ou o meu cabelo não foi cortado, ou eu não fui para o cabeleireiro. Então, quebrar um pouco, desmistificar na família, e aí eu vejo muito a importância do que a Luciane falou e da Cláudia, do diálogo. Ninguém vai estar bonito todo dia e toda hora. Que a olheira mais, sei lá, porque as meninas estão com problema de olheira, que estão com... Não tem, a gente precisa mostrar que essa coisa do perfeito e de que tudo é perfeito é só no Face. São fotografias do Face, porque agora não é mais nem Face, né, Pedro? É o Instagram. Ali é um momento que todo mundo sorrindo e feliz. Isso não é a vida real. Então, abrir as câmeras. Quando eu não fiz a escova no meu cabelo, ou quando o meu cabelo está molhado, ou quando eu tenho que fazer um rabo de cavalo, ou quando... É a vida. Eu acho que a pandemia também fez com que a gente parasse um pouco e refletisse que mundo a gente estava também mostrando para essas crianças. Porque a gente entrava no Instagram, nossa, só felicidade. Isso é verdadeiro? Aquele momento, pode ser, estava uma delícia, a gente estava chupando um sorvete que a gente gosta, ou a gente saiu do cinema e foi legal, mas a vida não é um contínuo de felicidade. A felicidade acontece em alguns momentos, mas existe uma felicidade muito maior, que isso eu aprendi faz pouco tempo, com um dos valores até da rede de educadores Inspira, que o primeiro dia da semana deles, no domingo, é felicidade. Eu falei, mas que estranho esse valor aí. Mas é a felicidade de eu conseguir realizar alguma coisa. Então, trabalhar essa felicidade, puxa vida, meu filho, que bom que você lavou a louça para a mãe. Isso me trouxe uma felicidade, porque essa criança, esse adolescente, ele vai falar, nossa, eu fiz alguma coisa muito boa que alegrou a minha mãe, e não foi tão difícil assim. Nossa, que legal que você arrumou a sua cama. Que legal que você não deixou esse copo no meio da sala. Então, a Cláudia acho que falou isso. O casal, ele não vai brigar pela coisa grande. Ele vai brigar a pasta de dente todo dia aberta e não fechou, e você vai depois e tá grudento o negócio e não sai a pasta de dente, aí sai espirra, suja tudo. Então, são os detalhes. Eu acho que aqui é achismo agora, porque eu não tenho nem formação, eu fiz letras, pedagogia, psicopedagogia e mestrado em educação. Então, eu tenho aí as psicólogas, e tem Rosinha, tem a Fátima, que também estão aqui, e provavelmente outras mães que são psicólogas, mas eu vejo que a geração que nós estamos criando precisa entender que a frustração, ela existe, e que eu não estar tão sarado da academia, tão
sem nenhuma espinha no rosto. Outro dia um adolescente entrou numa crise porque estava com espinha no rosto. Meu Deus, que adolescente que não tem espinha no rosto. E a gente vai entrando também nessa neura sem perceber. E de uma forma ou de outra, eu tenho visto assim, a pandemia tem nos mostrado, olha, essa aqui é a vida real. E vamos viver outros momentos dessa vida real e nem por isso o mundo vai acabar. Porque outras gerações já viveram pandemias. Talvez não numa globalização dessa forma, porque nem tinha tecnologia que informasse tudo, e nem que todo dia tivessem dados e números e planilhas, muito menos planilha de Excel, mas viveram e sobreviveram, e nós estamos aqui porque eles sobreviveram. Então, mostrar para os alunos, e aí nossos filhos e nossos alunos, que o mundo, ele é maravilhoso, a vida é maravilhosa, mas ela tem espinhos. E que uma hora ou outra vão nos furar, mas que nem por isso vai acabar. Então, é nesse sentido que abrir as câmeras para nós significa, tem um subliminar muito maior do que só abrir as câmeras. Outro dia, eu e a coordenadora Rosinha estávamos com uma turma do médio, com todas as câmeras fechadas. E eu falei, meu Deus, como que é isso? Como que pode esse professor estar dando aula o tempo todo assim? E, de repente, a Rosinha falou, eu fui falando, e a gente atingiu o coração deles. A hora que a gente atingiu o coração deles, eles foram, um abriu, parecia coisa de filme. Eu queria, se eu pudesse ter registrado aquilo, um abriu, o outro abriu, o outro abriu, o outro abriu, e a nossa alegria por vê-los. Porque eu falei, gente, e a Rosinha também, a gente só queria ver vocês um pouquinho. Aí eles resistiram, abriram. Aí eu falei, pode tirar a fotografia? Aí eles falaram, não, então na semana que vem a gente combina de se arrumar, daí pode tirar a fotografia. Eu falei, tudo bem. Então, esse passo a passo, tudo tem sido um processo. E o processo, ele traz em si o conceito de ação, reflexão e ação. Isso que é processo. E é isso que eu entendo que nós todos, seja eu aqui, diretora da escola, seja o aluninho de 1 aninho lá da educação infantil, está aprendendo. No processo. Porque por mais que a gente trace planos hoje, e não estou dizendo que a gente não tenha que traçar, porque a gente vive aqui só com planejamento, mas em algum momento não vai dar certo alguma coisa aqui. E como é que eu vou resolver esse problema? Hoje eu tive uma aula aqui com uma pessoa que ele disse assim, bom, o problema é esse. Depois a gente pensa isso, vamos pensar como é que nós vamos resolver esse problema. Eu falei, gente, é isso. Como é que eu vou resolver isso? O que causou o problema, eu penso depois, para que não aconteça de novo. Então, eu estou aprendendo a cada momento. Se a gente conseguir mostrar para os nossos filhos e para os nossos alunos que isso é uma realidade conosco, eu penso que o abrir das câmeras será só uma consequência de um subliminar muito mais profundo que está no não abrir as câmeras. Não sei se eu respondi o que me perguntaram e se as profissionais podem trazer uma linguagem mais adequada, mas na minha, sei lá, simplicidade e experiência, é nisso que eu tenho percebido. Seja a criança mesmo, seja o adolescente. Então, Luciane. porque puseram ali para mim, né, Raquel, como que faz? Então, é assim que eu tenho percebido.
Não, acho que esse pontuou bem, Raquel. Cláudia e Luciane, fiquem à vontade se quiserem falar, e eu já acrescento, né, uma fala final de vocês, Cláudia primeiro, depois a Luciane, para a gente fazer o encerramento aí do nosso evento. Por favor. Olha, Raquel, reforço isso que você falou, valido também. É isso mesmo. Aqui em casa, quando a gente fala sobre ligar a câmera, que ainda é uma coisa que não está direto, é uma coisa assim, eu falo ressaltando o respeito e a consideração pelo professor. Então, ligar a câmera é referente à sua relação com o professor, né? E não com os demais alunos. Alguém vai estar com o cabelo despenteado, vai estar, sei lá, de qualquer jeito, com a cara amassada, inchada. Ok, todos estamos, mas vamos considerar esse professor que está fazendo um esforço também para aparecer na câmera. Eu acho que ele também não está totalmente à vontade, né? Então, aqui em casa eu tenho mostrado muito isso, falado muito sobre isso, e também não acho que é uma postura da escola, uma obrigação, sabe, exigir isso dos alunos, mas das famílias mesmo, sabe, assumir isso, vamos cooperar, vamos participar, não é Vamos voltar. Qual que é o objetivo da câmera, né? Mostrar para o professor que você está ali participando, participar realmente da aula, fazer perguntas, interagir. Então, é mais sobre, tem a ver com isso, na verdade. Alessandra, por favor, sua despedida. A Cláudia primeiro, desculpa. Cláudia, desculpa. Não, Vai você. Eu concordo com a Luciane e é importante mostrar isso para os jovens, que é o que vocês têm feito, e eu que estou acompanhando agora a dinâmica do colégio, eu estou muito feliz, assim, admirada a forma como vocês estão conduzindo essa situação. Vocês estão de parabéns. Mostrar isso para os jovens é muito importante, porque será que eles têm essa consciência da importância do ligar a câmera? Será que eles sabem o impacto disso sobre o professor, sobre a equipe? Né? Então, para eles, é simplesmente, eu vou desligar a câmera, tô aqui, tô de moletom e tal, mas eles não sabem, eles podem não saber, não ter acesso a esse valor que é o ligar a câmera. Então, muitas vezes a gente peca por querer que eles saibam de coisas que eles não estão tendo acesso. Então, por isso que é importante descrever. Então, vocês estão de parabéns. Vou fazer minha mensagem final, Pedro? Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de vir conversar com vocês. Foi um bate-papo muito enriquecedor e eu gosto muito de participar porque eu também aprendo muito, né? Então, foi um espaço muito bacana, agradeço e continuem com essas ações, porque reforçando o que a gente estava falando da importância da escola, são essas ações de proximidade com a família que fazem muita diferença, né? Porque no pilar ali de desenvolvimento da criança, do adolescente, nós sabemos que quanto mais a escola e os pais estiverem alinhados, maior potencialidade no desenvolvimento dessa criança, né? Então, vocês estão de parabéns. Também quero aproveitar a oportunidade para agradecer pelo convite, agradecer a abertura para a gente tratar sobre esses assuntos, agradecer pelo empenho de toda essa equipe, né, com as nossas crianças, e dizer que realmente, como a Cláudia falou, né, reforçar o que a Cláudia falou, essa atitude realmente vai fazer a diferença, já tem feito muita diferença na vida das nossas crianças, e trocar, né, experiências, a gente aprende muito e acrescenta sempre um na vida do outro, né? Então, muito obrigada também, boa noite. Agora a coordenadora Alessandra fará a despedida também dela. E obrigado, Luciane, Cláudia, sem palavras aí para agradecer vocês. Obrigada. Primeiramente, agradecer ao Pedro, fiquei muito feliz por ele estar conosco nessa condução. Foi um bate-papo, tudo que nós gostaríamos que fosse. Também a Luciane, como mãe, como psicóloga. Muito gostoso este momento. A Cláudia, a diretora Raquel, aos pais e aos professores.
E eu queria realmente deixar algo quando a gente fala das câmeras, e quando a Raquel citou, que hoje eu tive um feedback de um professor através da minha filha. E quando eu cheguei em casa, ela já havia dito que ela não quis mais escrever pelo chat. Ela quis simplesmente colocar e falar com o professor hoje. E ele disse assim: hoje ela falou comigo. Então, a alegria desse professor, a alegria dela também poder, abriu a câmera. Gente, isso faz uma diferença muito grande. E eu acredito que nós, enquanto pais, enquanto escola, enquanto família, eu acho que a cada dia a gente vai mostrando isso. E eu digo também assim, o meu filho não quer ser o único a abrir a câmera, os demais não estão, ou ninguém está abrindo, ou só 2 ou 3 abrem. Eu sempre vejo um aluno de nono, eu vou citar, pedir a gentileza de fazer uma citação, que eu adoro, que todas as vezes que eu entro, e eu falo nono por serem mais velhos, adolescentes, então naquela, é uma outra forma. Porque se eu entro no sexto, no sétimo, no oitavo, eles abrem aquelas câmeras e falam, sexto, tia Alessandra, tal. O nono ano já é um pouco diferente. Só que tem um aluno que, desde o início, nenhum momento ele fechou a câmera. E ele teve por um dos professores, destaque. Então, nós não deixamos, porque é o aluno que vem a todo momento e que questiona também o professor, seja pelo chat. Então, assim, são momentos que a gente precisa, não é uma obrigação. Vamos trazer quanto mais próximo da realidade. Eu não estou aí na casa de vocês. Eu não posso me adentrar e dizer, é necessário, precisa, eu exijo. Tudo que é feito de uma exigência, eu sempre coloco assim, principalmente com adolescentes. Vamos entrar. Olha que legal quando vocês abrem as câmeras. Olha quanto é importante para esse professor. Então, esta conversa é muito mais válida do que eu simplesmente chegar e obrigar esses alunos a abrir. Mas, para isso, depende de nós também, enquanto pais, reforçarmos os nossos lares. Então, meu muito obrigada a todos, até por este momento, estarmos aqui 9 da noite, muitos se dispuseram a estar, fiquei muito feliz pelo número de pais. Então, o meu muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos vocês e boa noite. Sem nenhuma dúvida, Alessandra, para nós é uma alegria muito grande contar com tantas pessoas aqui conosco, que passaram pela live em algum momento. A participação no chat, sem nenhuma dúvida, foi bem interessante, as contribuições, participação de todos aí foi bem bacana. E a gente só tem a agradecer, a gente do colégio, a gente tem a dizer que a gente tem trabalhado muito, estamos trabalhando constantemente, reuniões, ações. E aí eu adianto assim para vocês uma coisa que eu queria falar para todos os pais. O colégio vem com muitas novidades para 2021. Hoje nós soltamos alguma coisa no Instagram, quem ainda não viu, alguns vídeos, algumas imagens de obras que a gente está realizando, né? Realmente é uma coisa constante. São o Campo Verde, um espaço novo muito legal que vem. Aí não envolve vocês, mas nos anos iniciais, os novos armários, espaço maker, tem muita coisa que vem por aí. A gente fala com felicidade isso, com alegria, que a gente o Colégio Universitário vai proporcionar ainda mais para todos. E é o que a gente sempre fala, né? Olha aqui para Raquel, Ana Paula, Alessandra, professor Wagner, Edilaine, Josane, Rosinha, toda a equipe aqui do colégio, a gente está à disposição para tudo. O que vocês precisarem, o Colégio Universitário está aqui. E algumas perguntas que a gente recebeu nos últimos dias sobre o lançamento da rematrícula. Gente, em breve, estamos acertando os últimos detalhes. Em breve a rematrícula vai ser disponibilizada, todo mundo vai ter acesso. Isso vai acontecer, fiquem tranquilos. E o colégio em 2021 vem ainda melhor. Então a gente agradece a participação de todos. Em breve vou disponibilizar essa live também no YouTube do colégio, para quem quiser rever, como eu falei no começo. Então é isso. Uma boa noite a todos. Obrigado pela participação de todos, pela colaboração, pelo bate-papo. Como a Alessandra falou, mais do que um Unifamília, a Raquel também colocou, as psicólogas colocaram, foi uma roda de conversa.
Cláudia e Luciane, muito obrigado. Acho que agregaram demais. Eu falo aqui em nome do colégio, mas pelo sorriso das pessoas que estão com a câmera aberta, sem nenhuma dúvida, foi uma grande noite. E a gente agradece a vocês. Boa noite a todos. Seguimos juntos, mesmo à distância, hein, gente? Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Obrigada. tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Muito obrigada, Luciana. E a todos. Tchau, tchau, gente. Nossos Valeu. professores, nossos pais. Muito obrigada, muito obrigada. Fiquem com Deus. Logo nos veremos, se Deus quiser. Amém. Vamos nessa. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite.